Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A cobrança de mensalidade dos alunos que podem pagar é uma das saídas apontadas para a crise nas universidades públicas. Mas essa alternativa não é vista com bons olhos por todos e o Câmara Debate da Rádio TV Câmara vai discutir essa proposta com os deputados Sóstenes Cavalcante, do Democratas do Rio de Janeiro, e Alice Portugal, do PCdoB da Bahia. Deputados, as universidades federais, a previsão é que até outubro os reitores estavam falando que talvez elas tenham que parar, que não tem mais recursos para esse ano. Essa é uma saída, deputada Alice Portugal? Bom, primeiro, um prazer estar aqui para discutir algo que é estratégico, é a discussão acerca da superestrutura da inteligência nacional. E hoje nós estamos diante de uma crise que é mundial, mas os países centrais do mundo mantêm as suas universidades públicas. O Brasil teve uma expansão universitária de grande qualidade. Nós hoje somos 63 universidades federais no Brasil e a minha compreensão é que nós não vamos vencer a crise cobrando do aluno. Na verdade, nós precisamos aumentar o imposto dos mais ricos e fazer com que a cesta de impostos financie a universidade. Na medida que você cobra de alguns, vai se criar duas castas, dois tipos de alunos, os que pagam e os que não pagam, quando, na verdade, toda a sociedade deve pagar para que tenhamos profissionais de qualidade. Infelizmente, o corte foi gigantesco nas universidades. Até agora, 350 milhões é o que se esperava, né, ter para garantir chegar até o fim do ano, e isso está contingenciado, as universidades em grande dificuldade. Mas nós precisamos taxar as grandes fortunas, fazer com que os que têm mais colaborem mais, ao invés de jogar para dentro da universidade a solução de uma crise que é sistêmica, o que geraria uma diferença do Brasil em relação aos demais países. Veja a situação do Chile, a crise no Chile após a cobrança de mensalidades, ou mesmo um crédito educativo generalizado que leva nos Estados Unidos da América do Norte a termos uma legião de endividados porque não conseguem pagar este financiamento. No Brasil, nós precisamos de ensino público, gratuito e de qualidade para todos. Deputado Sóstenes, o senhor acha que o pagamento pelos que podem pagar pode fazer superar essa crise nas universidades públicas? É uma das modalidades. Não existe soluções mágicas para a crise em momento algum. Resta dizer que a realidade está aí. Os méritos da ampliação do nosso ensino universitário para, em especial, o governo que passou, ampliou-se demais. Logicamente que ao ampliar se necessita do famoso custeio, que é o sustento daquilo que se ampliou. E agora deparamos com a dificuldade de sustentar tudo que foi expansão universitária que era necessária. Só que o problema existe. E quando existe um problema, busca-se alternativas. Eu não tenho nenhum problema em debater o assunto de aumentar tributos, só que tem uma lógica contrária. Eu acho que o brasileiro não suporta mais aumentar tributos nem para os mais ricos. Acho que nós precisamos enfrentar a realidade e uma das saídas para isso seria cobrar dos alunos que têm condições econômicas de pagar. Nós não estamos falando para cobrar de quem não possa, ao contrário. Aqui da mesma forma que se defende taxação de grandes fortunas ou dos mais ricos, nós estaríamos cobrando para os alunos que estão em uma universidade que tem recursos próprios ou familiar, de renda ainda indefinida, porque é só uma ideia, não tem nenhum projeto de lei elaborado, mas que essas pessoas também possam, tendo condições, contribuir para a sustentação dessas universidades. O que não dá é para negarmos de que o problema existe e de que não vamos resolver ele de forma alguma. É uma proposta interessante, eu acho muito importante, porque finalmente quem pode pagar, que pague para ter a sua universidade, e isso vai ajudar aqueles que não podem pagar, como é o caso da ampla maioria dos alunos.
Deputada Alice Portugal, o princípio da igualdade da Constituição prevê que a cada um segundo a sua necessidade, a cada um segundo a sua capacidade. A aplicação desse princípio não seria a cobrança de, quer dizer, a gente viu uma das propostas seria que a renda familiar superior a 30 salários mínimos se pagasse a universidade. Quer dizer, essas famílias não teriam condições de pagar a universidade e os que não pudessem, quer dizer, não seria a aplicação do princípio da igualdade? Eu acho que é o contrário. Na verdade, o princípio da igualdade, e eu sei que o deputado Sóstenes, que é humanista, né, hoje a Andifes, que é o órgão que representa os reitores das instituições federais de ensino superior, mostra que 2/3 do quadro dos alunos tem origem em família com renda média em até um salário mínimo e meio. Quase 50% dos estudantes se autodeclaram pretos e pardos. 52% são mulheres. 60% vêm de escolas públicas. 35% trabalham. 35% utilizam transporte coletivo para frequentar as aulas. Só, meus amigos, que isso não foi assim sempre. E hoje, os que defendem que se camufle a privatização, fazendo cobrança de uma parte do alunado, na verdade são os mesmos que foram contra as cotas sociais nas universidades. Na minha geração, lá da década de 70, os pátios das universidades eram coalhados dos carros dos mais ricos, porque como as universidades federais, o funil do vestibular fazia com que poucos passassem, os que passavam vinham da escola particular, que era naquela época de melhor qualidade. Com o advento do Enem e das cotas, nós conseguimos abrir as universidades brasileiras. Se você faz agora o retorno a essa proposta, que não é nova, é antiga, há uma tentativa do setor privado muito antiga de se colocar as universidades públicas como um naco de mercado. Isso não sustentará as universidades. De fato, universidade é caro, mas é preciso que se faça com os tributos da nação e não você criando 2 tipos de alunos. Essas universidades vão querer cada vez mais, diante da necessidade do seu custeio, ter mais cursos sedutores e mais cursos pagos, como ocorre agora com a pós-graduação lato sensu, que o Supremo Tribunal Federal, em desacordo com o que aprovou a Câmara dos Deputados, manteve a cobrança para a pós-graduação. Então, é claro que hoje a pós-graduação, não é, lato sensu, ela vai para o campo empresarial, onde o dinheiro vai entrar. Nós teríamos universidades que estariam voltando a sua vocação para a área que necessariamente lhe trouxesse mais lucro. E, portanto, é uma forma de maquiar a privatização do ensino. Essa é uma opinião que eu tenho muita convicção. Nós temos que fortalecer o Caixa Geral da União em relação à educação. Nós temos que fortalecer. Quando eu falo da cobrança dos mais ricos do ponto de vista dos impostos, é criar nessa reforma tributária a possibilidade de que os ricos sejam tributados. A verdade é que os mais ricos pagam menos do que poderiam pagar, não é, para a cesta geral de tributos da nação. Eu não defendo que haja aumento de impostos. O que eu defendo é que haja uma análise em prospecção acerca daqueles que sonegam e daqueles que pagam menos porque declaram com deficiência aquilo que eles de fato arrecadam. Então, acho que a cobrança de mensalidade em universidade pública gerará essa distorção, 2 tipos de alunos, uma sedução para o curso que entre dinheiro. Deputado Sóstenes, como é que a gente faz para não ter essas 2 categorias de alunos? E também, a universidade, será que ela não pode privilegiar, como é que ela vai selecionar? Ela não pode privilegiar os que poderiam pagar? Tem alguma forma? Não, primeiro que a ideia é justamente, uma vez os vestibulandos aprovados, se identificar dos aprovados, para o ingresso não afetaria em nada, ou seja, privilégios a quem pudesse pagar. Uma vez feito o vestibular aprovado, vai-se na admissão ver aqueles que têm condições de teto salarial de ajudar na contribuição da universidade. Então, no ingresso não haveria esse problema, porque o ingresso é feito através de vestibular. Segundo, eu tenho convicção de que nós brasileiros somos um país tão vocacionado para viver em paz e harmonia, de que o aluno que tiver condições de fazer essa contribuição, é bom deixar claro de que ele não está pagando integralmente a sua universidade. A proposta nem é essa, é ter uma taxa
para a contribuição, e acho que isso seria visto por quem paga como uma taxa social. Isso daria, inclusive ao ambiente universitário, este clima que a deputada, apesar da gente discordar em alguns itens, eu reconheço os avanços que houveram e jamais quero que a universidade seja um nicho de mercado para ricos. E nisso eu reconheço que houve alguns avanços, mesmo discordando de alguns tipos de cotas, porque eu acredito muito mais na cota social, como ela falou, e não em outras. A cota social acho que é justíssima quando a gente debate e falamos inclusive de valores econômicos familiares, ou até mesmo, como alguns defendem, a questão de cotas raciais, que é um tema um pouco mais fruto de que a gente pode debater um pouco em outro momento. Mas eu tenho convicção de que esse sentimento daquele que vai pagar não será de segregação ou haverá um ambiente. Eu acho que isso produzirá o que a sociedade brasileira sempre viveu e quer viver em paz e harmonia e praticando justiça social. Eu tenho um pouco mais, eu vou ajudar quem não tem. Isso vai, inclusive, ajudar aqueles que nasceram, como nós dizemos no jargão popular, em berço de ouro, a poder praticar no seu dia a dia, na sua formação, a justiça social com quem menos tem. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta daqui a pouco. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos discutindo a cobrança de mensalidade pelas universidades públicas com os deputados Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, e Sóstenes Cavalcante, do Democratas do Rio de Janeiro. Deputada Alice Portugal, o Brasil ampliou muito o acesso ao ensino universitário, mas existe um questionamento sobre a qualidade do ensino básico no país. Será que não seria o caso de não investir tanto no ensino universitário e direcionar para o ensino básico esse dinheiro? Esse sempre é um debate que se coloca à mesa, especialmente em tempos de crise. Na verdade, todos os países do mundo que conseguiram evoluir através da educação, que é o elemento emancipatório mais eficaz que existe, né? A educação transforma tudo. Esses países como a Coreia e os países que estão em desenvolvimento, trabalhando através da educação a sua emancipação, tiveram um investimento global. Não adianta você investir só na base até o ensino médio e técnico e não constituir a sua superestrutura de inteligência que gera o desenvolvimento econômico, tecnológico, científico, para que um país como o nosso deixe de ser apenas um exportador de commodities, né? E, ao mesmo tempo, importe telefones celulares, tablets, antenas parabólicas, antenas, satélites, alugue satélites. Nós precisamos produzir tecnologia. Para produzir tecnologia, universidade pública, né? Com todos os problemas de qualidade que são questionados, né? Hoje o Brasil tem 63 universidades federais com 1.200.000 alunos. Ainda é pouco. Mas veja a situação, dessas 63 universidades, 18 delas estão no grupo que reúne as 1.000 melhores universidades do mundo. As nossas universidades são boas. E nós temos meninos que são campeões da matemática, que são criativos, né, no desenvolvimento tecnológico. Nós não podemos segmentar isso. Olha, quando a gente paga, a gente quer mais. Essa é a realidade, Sóstenes. A exigência é diferenciada de quem banca, de quem paga. Isso é ideológico, isso é cultural. Então, nós precisamos de uma estrutura universitária que seja plural, ela seja uma caixa de ressonância da sociedade, onde nós tenhamos essa planície do ponto de vista das possibilidades. E, a partir disso, o desenvolvimento se dá. Eu fico impressionada, os meninos das cotas. Em tese, eles deveriam, porque vieram de uma escola pública, terem um menor desempenho. Mas eles são iguais ou melhores em todas as pesquisas feitas pela Andifes, que é insuspeita, né, na análise intrínseca das universidades brasileiras. Cobrar será um engano, querido Sóstenes. Cobrar, na minha compreensão, nós poderemos correr esse risco. E mesmo no alto da boa intenção de alguns, como eu reconheço em você, né, nós teremos a segmentação da instituição, nós não manteremos, porque pesquisa é cara, extensão é cara. Né? Universidade, ela é elemento estratégico. Então, o governo Temer, infelizmente, o que ele está fazendo é algo temerário, é complicado. Você fazer um corte tão
radical. Hoje eu estou com os dados em mãos. Esse ano, os cortes anunciados atingiram a 3,6 bilhões de despesas diretas do MEC. Isso é muito grave, além de 700 milhões em emendas parlamentares para a área da educação. Levando em conta o total previsto, a pasta realizou um contingenciamento de 15%. Então, é definir prioridade. Você pode até diminuir a quantidade de asfalto no Brasil, né? Mas é preciso manter as instituições e, ao mesmo tempo, cumprir o Plano Nacional de Educação para garantir que o ensino básico ele chegue a termo com qualidade. Deputado Sóstenes, a Constituição prevê que o ensino seja público e gratuito. Não é uma forma a gente começar a cobrar na universidade, não é uma forma do Estado se desobrigar do ensino público e gratuito nas universidades? Eu acho que é ao contrário. Primeiro que nós não estamos falando que o aluno vai pagar o seu curso integralmente. Ele vai dar uma ajuda de uma taxa, definir uma taxa de ajuda. Então, automaticamente, o Estado não vai se eximir da sua responsabilidade. Ele vai diminuir um pouco da sua responsabilidade para ajudar aqueles que não têm condições de pagar. O que não der para a gente conviver com algumas realidades que nós estamos vivendo hoje. Eu não vou entrar em debates, até porque o programa é de entrevista, alguns números que a deputada trouxe, até porque o ministro já se pronunciou que está existindo uma desinformação com esses números. Depois você pode até ver o posicionamento do ministro e entrar no site do MEC para rebater números, mas não é debate o programa. Eu quero só me ater a nossa entrevista em si, é tão importante. E dizer que este item em especial das nossas universidades, eu outro dia fui visitar o UFRJ no meu estado, o centro de pesquisa que a deputada tão bem fala, que o governo que aí está, se fosse responsabilidade de um governo, isso não é responsabilidade de um governo, é de uma estrutura, e aí eu não vou partidarizar o assunto, porque não quero fazer isso no programa, porque não é o fim. Isso vem de todos os governos anteriores, todos, sem exceção, e do atual. Estive há alguns meses atrás no centro de pesquisa da UFRJ no Rio. O gerador, lá tem pesquisas de mais de 50 anos. Genética, tantas coisas importantes para o futuro da pesquisa científica do Brasil. Mais de 50 anos guardados em ambientes que necessitam ter energia própria. O gerador deste local é emprestado. Isso já fazem alguns anos. Não é desse governo, não estou partidarizando o debate. Olha o risco que nós temos de que se aquele gerador que é emprestado, que está abaixo da metade da capacidade necessária, se aquele gerador se desliga, nós perdermos mais de 50 anos de pesquisa da UFRJ, uma das principais universidades do país. Isso é a realidade da UFRJ. Se a gente vai para outros campos, por exemplo, eu estou acabando de vir do Ministério da Educação com a UESO, que é do estado, lá da capital do Rio de Janeiro, da Zona Oeste, que é uma universidade estadual, que se não tiver um emergencial e algum socorro de 30 milhões, eles vão fechar as portas. É essa a realidade que está se vivendo. Quando nós temos todo um país em crise, não tem solução para nenhum lugar. Quando a gente propõe uma ideia dessa, de que quem mais tem vai ajudar, nós estamos pedindo e não vai pagar, não. Quem tem e quem tem condições, fazer uma ajuda. Não se pode, é criticado, então eu não sei onde nós vamos parar. Realmente acho que nós vamos acabar perdendo muitas das nossas potencialidades por não querer encarar essa realidade como uma solução, mesmo que, se não querem que seja definitiva, que por um tempo até nós superarmos o momento de crise. Porque crise não é para sempre, graças a Deus. Crises elas são momentâneas, apesar de que a nossa se estende por muito tempo. Mas eu acredito que o Brasil vai retomar a sua retomada de crescimento do PIB e nós voltaremos a ter condições de sustentar de maneira com qualidade o nosso ensino superior, porque da forma que está hoje, essa é a realidade das universidades. Eu estou falando só de duas que eu conheço e visitei, mas não é diferente de tudo. E você, na pergunta que fez a deputada, falou do mais grave para mim, que é do ensino básico. Como é que eu vou pensar na universidade e não se constrói uma casa pelo telhado? Como é que nós vamos conviver com a realidade de que hoje centenas de milhões de mães, ou dezenas de milhares de mães, ou até milhões, não têm onde colocar seu filho numa creche, que é o início da educação. Creche. Não temos creche suficiente para o país. E nós ficarmos discutindo se pode ou não taxar quem tem dinheiro
para pagar a universidade. Eu acho que quando você olha a educação, você tem que olhar ela pelo ciclo completo, não só no nível universitário, e essa é uma solução que não resolve o problema da educação. Para mim ele é muito mais complexo. Eu que sou do estado do Rio de Janeiro e que vi Leonel Brizola construir um dos maiores projetos educacionais que conheço, que é o famoso CIEP, que funciona até hoje. Quem não viu Brizola vivo, e olha que eu não sou brizolista, mas devo reconhecer que o legado dele está no nosso estado. Eu acho que essa é a forma que a gente tem que olhar a educação, em especial, olhando a educação, é que a gente faz essa proposta simples de solução, mesmo que paliativa, que não seja duradoura, para resolvermos o nosso problema. Deputada, isso é para os dois. A senhora citou as universidades brasileiras. Até recentemente, a Universidade de São Paulo foi considerada a melhor universidade do país. Esse ano ela perdeu o posto no ranking, mas a Universidade de São Paulo ela se abriu para fazer pesquisas associadas à indústria, para conseguir recursos. Ela já há algum tempo tem cursos como esses, como a senhora citou, os cursos de extensão, de pós-graduação, que foram permitidos pelo Supremo, que são pagos. A senhora acha que essa não é uma alternativa válida? Porque a comunidade acadêmica se divide, né? Entre pesquisa pura e pesquisa... Não, a universidade tem sua autonomia. O que nós discutimos aqui é que nós não poderíamos intervir na autonomia universitária. Ela tem autonomia para gerar convênios dentro dos processos legais do ponto de vista da administração pública. Ela tem autonomia para se conveniar com as secretarias de saúde, se conveniar com as secretarias de ciência e tecnologia, inclusive com empresas. Não há problema. A universidade, a autonomia, este critério constitucional, lhe garante essa flexibilidade nas relações. Nós estamos falando de ensino. Nós estamos falando de formação. Então, falando de ensino e formação, não dá para tergiversar. Eu fui autora do piso salarial nacional para o professor, né, e trabalhei de maneira intensa na construção desse Plano Nacional de Educação. E não dá para deixar de fazer um registro. Quem tirou os 75% do pré-sal, né, para a educação básica no Brasil, né, se deu isso agora nesse período, quando você quebra o monopólio da exploração do pré-sal pela Petrobras. Então já não tem esse recurso. Então, de maneira sofismática, nós estamos tratando da valorização do ensino médio, porque, na verdade, ele foi defenestrado, quer seja com a perda desses recursos sociais do pré-sal, quer seja com a não aplicação do Plano Nacional de Educação. E isso se deu agora, eu não estou partidarizando. Eu estou focando do ponto de vista, né, temporal, o que é que está acontecendo. Agora, em relação às universidades, 59 itens da administração pública foram anunciados para privatizações. Os aeroportos, 12 aeroportos, não é parceria, é privatização. A venda da Eletrobras, a venda da Casa da Moeda, o dinheiro vai ser feito no exterior. No Brasil, nós temos uma máxima que contradiz a máxima popular. O povo diz que quem desdenha quer comprar. Aqui, no Brasil, em períodos de neoliberalismo, quem desdenha quer vender. E isso pode ser uma porta aberta para a privatização do ensino superior. O que eu defendo é justiça fiscal. Taxa não vai solucionar a vida da universidade. Nós precisamos de justiça fiscal, nós precisamos, como a USP tem na legislação, o espólio de heranças sem herdeiros para as universidades. Aí sim, isso é uma contribuição. A associação de ex-alunos ricos, aí sim é uma contribuição. Mas alunado, para ser igual, horizontal, tem que ser mantido de maneira pública e igual, onde não haja diferença de etnia, não haja diferença de origem, não haja diferença efetiva do ponto de vista, inclusive, da sua formação original. A universidade tem que se abrir para todos. Deputado Suassuna. E por isso eu não, de maneira nenhuma, posso concordar, nem eu, nem os estudantes brasileiros, nem a comunidade universitária, com cobrança nas universidades. Eu tenho muito respeito à deputada Alice Portugal. Logicamente que os nossos pontos de vista ideológicos em alguns momentos divergem, como neste item, mas sempre com muito respeito, até porque é dever nosso, a nossa convivência parlamentar
as mulheres são tão poucas nesta casa que a gente tem que... agora, ele vai aumentar, você pode ficar tranquilo aqui. Convicção na capacidade de vocês e do eleitorado brasileiro. A presença da mulher engrandece o parlamento. Mas dizer de que a decisão da USP é uma das tantas que eu acho que deve ser seguida já aproveitando a autonomia das universidades. E tenho certeza de que esse debate que agora já suscita, e graças a Deus que estamos suscitando esse debate, vai levar a reitores e autonomia, respeitando as autonomias das universidades, a pensar em uma alternativa. Já várias universidades têm taxas em alguns cursos, fora do curso regular, para ajudar nesse momento de tamanha deficiência. Acho que isso vai despertar o interesse e fazer com que as universidades, com a sua autonomia, melhorem sua gestão e resolvam um problema. O que não dá é para a gente viver o mundo do faz de contas, o conto de fadas, de que a universidade está tudo bem, tudo está funcionando uma maravilha, que a culpa é só desse governo que tem um ano, e como que se a gente entrasse nas universidades e os prédios estivessem todos reformados, tudo funcionando a mil maravilhas, não é este conto de fada. O aluno que está do outro lado da televisão sabe a realidade. O pai do aluno conhece a realidade das universidades e não é de um ano para cá. Nós estamos vivendo um momento de crise, que precisamos e vamos superá-lo. Mas esse problema já se arrasta há muitos anos. É só ver as nossas universidades, a época que foram construídas, e suas manutenções. Quando é que foi feita a última manutenção em algumas universidades? Vai lá que você vai ver o caos, em especial no meu estado. É só dar uma olhadinha, então, não é um problema de um ano, é um problema sistêmico, e com um problema sistêmico você tem que enfrentar com taxas como essa sugestão, inclusive também revendo na questão da reforma tributária, que eu sou a favor. Eu não tenho problema nenhum em discutirmos isso na reforma tributária. Muito obrigada, deputados. O Câmara Debate termina aqui. Você pode rever ou compartilhar este ou outros programas na nossa página, câmara.leg.br/Câmara Debate. Nós também estamos no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.